Há na história da humanidade certas almas que parecem ter sido forjadas no próprio coração de Deus, temperadas no fogo do amor divino e moldadas pela mais sublime das contradições. A força que se manifesta na mansidão, a firmeza que floresce na doçura, a autoridade que se revela na humildade. Francisco de Sales foi uma dessas almas extraordinárias, um homem cuja vida inteira se desenrolou como um romance divino, repleto de paixões espirituais, lutas interiores e vitórias que ecoam através dos séculos. Nascido em 21 de agosto de 1567 no Castelo de Sales, na Saboia, Francisco cresceu numa época em que a Europa convulsionava sob as feridas abertas da Reforma Protestante. Seu pai, François de Boise, era um nobre de linhagem antiga, homem de caráter rígido, que sonhava ver o filho seguir a carreira das armas ou da magistratura. Mas Deus, que escreve direito por linhas tortas, havia destinado àquela criança um caminho bem diferente. Desde a tenridade, Francisco demonstrava uma sede insaciável pelo conhecimento e uma inclinação natural para as coisas do espírito que inquietava e ao mesmo tempo maravilhava todos ao seu redor. Aos 14 anos foi enviado para Paris, onde estudou no colégio de Clermont, dirigido pelos jesuítas. Ali, naquele ambiente de fervor intelectual e disciplina espiritual, o jovem Francisco experimentou uma das crises mais profundas de sua fé. Atormentado por dúvidas sobre sua salvação eterna, chegou ao ponto de perder o apetite e o sono, consumido pela angústia de uma alma que se interrogava sobre os mistérios da predestinação. Era como se Deus permitisse que ele descesse aos abismos da desesperança para que mais tarde pudesse compreender e consolar outras almas atormentadas pelas mesmas questões. A libertação veio através de uma oração fervorosa diante da Santíssima Virgem, quando sentiu seu coração inundado por uma paz inexplicável e uma certeza absoluta do amor misericordioso de Deus. Concluídos os estudos em Paris, seguiu para Pádua, onde se doutorou em Direito Civil e Canônico. Seu pai ainda alimentava esperanças de vê-lo seguir carreira secular, mas Francisco já havia tomado sua decisão irrevogável. Em 1593, aos 26 anos, foi ordenado sacerdote, contrariando os planos paternos, obedecendo a um chamado interior que se tornara mais forte que qualquer consideração humana. A primeira grande missão foi a evangelização do Chamblay, região da Saboia que havia aderido ao protestantismo. Era uma tarefa aparentemente impossível, reconquistar para a fé católica uma população inteira que se mostrara hostil e desconfiado. Mas Francisco possuía uma arma secreta que seus contemporâneos mal compreendiam: a mansidão aliada à firmeza, a doçura unida à verdade. Durante 4 anos percorreu aldeias e cidades, pregando, discutindo, escrevendo folhetos que distribuía de casa em casa. Muitas vezes foi recebido com pedradas e insultos, outras vezes encontrou portas fechadas e corações endurecidos. Mas sua paciência era inesgotável, sua caridade invencível. O milagre da conversão de Chamblay não se deu de uma só vez, mas gota a gota, alma por alma. Francisco compreendeu que não se conquista corações pela força, mas pelo amor. Não se convence mentes pela imposição, mas pela razão iluminada pela fé. Sua estratégia era simples e genial: mostrar-se verdadeiramente cristão antes de pregar o cristianismo. Quando os protestantes o viam cuidar dos doentes, consolar os aflitos, socorrer os necessitados, sem distinção de credo, começaram a questionar seus próprios preconceitos. Ao final de sua missão, a maior parte da região havia retornado ao catolicismo, não por coerção, mas por convencimento e exemplo. Em 1602, aos 35 anos, foi nomeado bispo de Genebra, embora residisse em outra cidade, já que Genebra permanecia sob domínio protestante. Como bispo, Francisco revelou-se um pastor de almas extraordinário. Sua diocese tornou-se um modelo de organização e fervor religioso. Visitava pessoalmente as paróquias mais remotas, conhecia pelo nome seus fiéis, interessava-se por suas dificuldades temporais e espirituais, pregava com eloquência que tocava tanto os simples quanto os eruditos, pois sabia adaptar sua linguagem sem jamais rebaixar a verdade. Mas foi como escritor espiritual que Francisco de Sales alcançou sua maior glória. Sua obra-prima, A Introdução à Vida Devota, revolucionou a espiritualidade católica ao demonstrar que a santidade não era um privilégio exclusivo de religiosos e religiosas, mas vocação universal de todos os cristãos. Escrita originalmente como cartas de direção espiritual por uma jovem viúva, Filoteia, a obra tornou-se um best-seller de seu tempo, traduzida para dezenas de idiomas e lida avidamente por pessoas de todas as condições sociais. Seu segundo grande trabalho, Tratado do Amor de Deus, é considerado uma das mais profundas análises psicológicas e teológicas do amor divino já escritas. Nesta obra, Francisco mergulha nos mistérios da vida interior, explorando os meandros da alma humana em sua relação com Deus, com a perspicácia que antecipa descobertas da psicologia moderna. Sua linguagem
ao mesmo tempo poética e precisa, acessível e profunda, revelando um homem que conhecia tanto os segredos do coração humano quanto os mistérios divinos. A amizade espiritual que manteve com Santa Joana Francisca de Chantal é um dos capítulos mais belos da história da espiritualidade cristã. Juntos fundaram a Ordem da Visitação, congregação religiosa destinada a acolher mulheres que por idade ou saúde não podiam ingressar nas ordens mais severas. Esta fundação revela o gênio pastoral de Francisco, compreender que Deus chama cada alma por caminhos diferentes e que a Igreja deve oferecer múltiplas possibilidades de consagração. Os milagres atribuídos a São Francisco de Sales começaram ainda durante sua vida terrena. Relatos da época falam de curas inexplicáveis obtidas através de sua intercessão, de conversões súbitas provocadas por suas palavras, de uma capacidade sobrenatural de ler as consciências e orientar as almas. Mas talvez seu maior milagre tenha sido a transformação de si mesmo. De um jovem de temperamento naturalmente irascível, tornou-se um modelo da mansidão cristã. Quando perguntado sobre o segredo de sua paciência, respondia que havia lutado contra sua natureza colérica durante 20 anos, até conseguir dominá-la completamente. Francisco de Sales morreu em 28 de dezembro de 1622 em Lyon, aos 55 anos, consumido pelo trabalho apostólico e pela austeridade de uma vida inteiramente dedicada a Deus e às almas. Suas últimas palavras foram uma oração de abandono à vontade divina, coroando uma existência que foi, do primeiro ao último dia, um ato contínuo de amor. A Igreja reconheceu rapidamente sua santidade. Foi beatificada em 1661 e canonizada em 1665. Em 1877, o Papa Pio IX o declarou doutor da Igreja, conferindo-lhe o título de doutor da mansidão. Sua influência perdura através dos séculos, inspirando incontáveis almas a buscar a perfeição cristã, não através de práticas extraordinárias, mas pela fidelidade aos deveres cotidianos, vividos com amor e oferecidos a Deus. São Francisco de Sales permanece como testemunha luminosa de que é possível ser santo em qualquer estado de vida, de que a mansidão é a força mais poderosa do mundo e de que o amor de Deus pode transformar completamente uma alma humana, fazendo dela instrumento de salvação para muitas outras. Que São Francisco de Sales rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.